Eu ia falar qual que era a pedra de toque do modelo cooperativo, né? Porque, como eu tinha dito, todos os princípios meio que dialogam, mas aqui existe uma pedra de toque para a gente entender de fato o que eu quero dizer quando eu falo sobre modelo cooperativo. Vocês lembram quando a gente falou do princípio preponderante no modelo adversarial, que era o dispositivo, e no inquisitorial, que era o inquisitivo? Pois bem, o princípio aqui, que deve ser encarado como o primordial, de novo, repetindo, não significa que exclui os outros, mas é que é o mais importante, é o contraditório. E é o contraditório tomado da premissa exatamente daquele redimensionamento que a gente viu lá em cima quando a gente falou de efetividade, que é a terceira fase do contraditório, o terceiro tripé do contraditório. Vocês lembram qual que era? A poder de influência na decisão do juiz. Tá bom? Valorize-se esse aspecto. E como eu disse, tanto do ponto de vista objetivo, fornecendo prazos razoáveis, quanto do ponto de vista subjetivo. Não juntar uma petição com mais de 1000 páginas para a parte contrária à lei, esse tipo de coisa. Esses dias, inclusive, um amigo me mandou no WhatsApp uma decisão da Justiça Trabalhista. Todo mundo viu isso aí, né? Da petição de 113 páginas, e o juiz mandou fazer em 30, que era mais do que suficiente para um razoável. Não deixa de ser um controle ali do modelo cooperativo pelo juiz, tá bom? Se fosse eu mandava meu estagiário ler e resumir. Tô brincando, nada de assédio moral no direito do trabalho. Atuação direta. Qual que é a atuação direta desse modelo cooperativo? Impedir as regras jurídicas. Voltando. Atuação direta significa que ele independe de regras jurídicas expressas. Ele tem aplicação imediata. Tudo bem? Vai ter regras que concretizam o princípio? Vai ter regras que concretizam esse princípio. Mas, ainda que não hajam regras, o juiz pode aplicar de uma maneira aberta, incidindo então não em subsunção, mas em casuística, tá bom? Assim, condutas contrárias à obtenção do fim cooperativo que o processo busca são ilícitas, de modo atípico. Observação. Há tanto o princípio da cooperação que atua no sentido de orientação do sistema, quanto as regras de cooperação que concretizam o princípio. Dialoga com o que eu falei. Ele incide diretamente, mas nada impede que hajam regras que o concretizem. Porque ele ser um princípio, ele tem densidade normativa baixa, porosidade ampla e valor amplo. A regra vai servir exatamente para, dentro daquilo que a gente espera num processo, que é previsibilidade, dar concretudes às situações específicas dentro do procedimento. Exemplo, a regra que exige que o pronunciamento judicial seja claro e preciso. Por quê, gente? Se ele for claro e preciso, ele vai oportunizar uma informação decente, um poder de reação decente e, como via de consequência, uma amplificação da potencialidade de influência na decisão do juiz mais para frente. Como é que eu vou influenciar na decisão do juiz se eu não entendo o que ele fala para mim? Certo? Concordo? Sigamos. O modelo cooperativo impõe, então, também deveres de conduta. Porque a gente viu que o contraditório é uma regra, aliás, é um princípio, que permeia todas as situações da relação jurídica processual. Sejam elas ativas e passivas, já que a gente viu que a relação jurídica processual, dentro de uma das teorias que define o processo, é um feixe de relações jurídicas. Portanto, um círculo, uma roda gigante, em que uma hora você está com direito, outra hora você está com ônus, outra hora você está com dever, faculdade, e assim vai indo, tá bom? Então vamos ver quais são alguns deveres de condutas que nós podemos extrair das partes quando falamos em modelo cooperativo de processo. Um dever de esclarecimento. Redigir sua demanda com clareza. Do mesmo jeito que a parte precisa ter um pronunciamento judicial com clareza para que ele possa se manifestar, quando a gente fala aqui da demanda, a gente tem que pensar que a demanda também é direcionada para o juiz, que precisa entender o que você está pedindo, e para outra parte, que precisa entender a postulação que é feita contra ela. Como é que eu vou me defender com uma redação extremamente porca, né? De uma coisa que eu não consigo entender. Certo?
Lealdade, não litigar de má fé. E proteção, não causar danos a outra parte. Tudo bem? Agora, não causar danos, gente, tem que ter aqui uma observação. Não causar danos desproporcionais. Certo? Danos normais do processo, você pode causar legitimamente. O que seria um dano normal do processo? Aquele que decorre de uma tutela provisória. Vamos supor que ao final eu perca essa tutela provisória. Eu perca a tutela definitiva e, portanto, se reverta essa tutela provisória. Por isso que o próprio Código coloca no regime das tutelas provisórias a responsabilidade civil objetiva daquele que goza dela. Por isso que ele exige contra a cautela, como caução. Tudo bem? Então, danos proporcionais, naturais, consectários lógicos da atividade lícita processual são cabíveis. O que se visa nesse dever de proteção é evitar causar danos desproporcionais para outra parte, tá bom? E deveres de conduta do juiz também. Já que a gente viu que esse modelo cooperativo de processo é um modelo que coloca como protagonismo todos os três principais sujeitos da relação processual. Então, para o juiz também haverão deveres de conduta. Lealdade, consequência da boa-fé processual. O juiz deve agir com lealdade. Um exemplo é evitar as decisões surpresas, que eu já falei, né? A gente vai tratar disso mais para frente, porque a gente vai até o artigo 15. Esclarecimento. E o esclarecimento no juiz tem duas faces. Tanto uma face pela qual as decisões devem ser claras e objetivas, ou seja, facilmente compreensíveis, como pedir esclarecimento às partes para tomar decisões, em deferimento da inicial, por exemplo. Tá bom? Essa questão das decisões serem claras e objetivas dialoga com qual outro princípio que a gente já viu? O princípio da publicidade. Em qual dos aspectos da publicidade, gente? Controle da atividade jurisdicional pelo jurisdicionado. Se o cara só se valer de juridiquês, um comum do povo não tem como controlar a correção da decisão, se a decisão está atendendo aos fins que o Estado deseja tutelar, ainda que a gente esteja falando de uma relação de direito privado, tá bom? Existe ainda um dever de conduta, que é a variante do dever de informar. Tá bom, gente? É basicamente o conteúdo do artigo 10, aquele que a gente já falou bastante. E por último, o último dever do juiz é um dever de prevenção, que é uma variante do dever de proteção. Ele é o dever de apontar as deficiências da postulação das partes para que possam ser supridas. Suprir a postulação das partes, o vício da postulação das partes, tem que finalidade no processo, gente? Por que eu intimo a parte para suprir, em vez de eu já meter uma decisão ali de indeferimento ou de extinção do processo em resolução de mérito? Questão de acesso à justiça, mas tem um princípio mais específico que a gente viu hoje já. Inclusive falei que era um princípio que flexibilizava as nulidades e tudo. Boa, princípio da primazia da decisão de mérito. Artigo 7º. Vamos lá. Aliás, vocês sabem disso, né, gente? Ordinal até o artigo 9º só. Depois disso, artigo 10, 11, 12. Não se fala artigo 11º. Tá bom? Tem uma lei complementar que fala sobre as leis. Acho que é a lei complementar 95 de 98, um negócio assim. E lá está o que é a linha, o que é inciso, para que serve e tudo mais. Então, ordinal é até o artigo 9º. Depois disso, artigo 10 para frente, tá? Bom, artigo 7º. É assegurado às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então é assegurado a quem, gente? As partes. Já vimos o conceito de partes. O que é parte? Sujeitos do contraditório instaurado perante o juiz. Paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais. Direitos e faculdades processuais podem ser jogadas dentro de um gênero de situações jurídicas processuais. A gente já viu. Aos meios de defesa, já vimos o que é defesa. Aos ônus, já vimos o que é ônus. O que são ônus? Faculdades de necessário exercício para obtenção de uma vantagem dentro do processo. Faculdades de necessário exercício para obtenção de uma posição vantajosa dentro do processo.
Deveres, já vimos também, aí é o sentido vulgar de dever mesmo. E a aplicação de sanções. Sanções não vimos o que é, né? O que é sanção, gente? Conceito de sanção. Não é o cabeludo lá. Consequência jurídica desfavorável. Quase. Consequência jurídica, ponto. Pode ser desfavorável ou favorável. Sanção é consequência. Existem sanções punitivas e sanções premiais. Exemplo de sanção premial, aquela da delação premiada. A consequência positiva. Tá bom? Competindo ao juiz zelar, juiz a gente já viu o que é, pelo efetivo contraditório. Já vimos o que é o contraditório entendido no seu tripé atual. Mas vamos destrinchar aqui, gente. Você viu? Olha só, eu dei aquela aula de conceitos. Eu nem tinha reparado nisso, mas o artigo 7º, né? Quantos deles não tem aqui? Né? Então vamos lá. As partes devem ser tratadas com igualdade, inclusive material. Vamos tratar do princípio da igualdade processual ou paridade de água. Vocês lembram da diferença da... já falei hoje, né? Isonomia substancial com isonomia formal. Isonomia formal, tratar todos iguais. Isonomia substancial, tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida das suas desigualdades desigualmente. Esse termo substancial ele já vem há muito tempo? Ele é consagrado. Parece que eu só ouvi muito recente. Antes eu só ouvi falar formal e material. Tá, você pode usar material. Mas é consagrado também substancial. Tá? Então é o direito ao tratamento desigual. E hoje se fala ao direito a ser igual e ao direito a ser diferente, inclusive, né? É o direito a ser igual quando a diferença te exclui e o direito a ser diferente quando a igualdade te oprime. É um terceiro passo de entendimento desse princípio da igualdade. Tá bom? Muito tratado quando a gente fala de direito das minorias hoje em dia. E existem algumas regras que tratam isso. É que tudo era tratado como isonomia material, mas se a gente for ver a prioridade de tramitação para o idoso, algumas regras de competência no foro do domicílio do autor servem para isso, tudo bem? Então, não é tratar todos iguais de forma vedada, né? Isso era, desde bastante tempo já não tem sido assim, tá bom? Porque essa isonomia formal e cega partia do postulado de que todos os homens eram igual, né? Daquele postulado do liberalismo ali no século XIX na França, tá bom? Pois bem, hoje a gente enxerga muito mais um aspecto não patrimonial. Por que agora uma crítica já que eu comecei a fazer, por que todo mundo era enxergado igual em abstrato? Porque o grande valor que se tinha naquele momento primeiro de liberalismo era o patrimônio. Então o homem era enxergado de acordo com a sua capacidade de patrimônio. Já que todo mundo era capaz de absorver patrimônio, todo mundo era igual. É um sofisma isso, né? É um raciocínio lógico construído a partir de premissas que são concatenadas, mas parte de uma primeira premissa falsa. Né? Qual que é a primeira premissa falsa? E não existe igualdade de condição. Se não existe igualdade de condição, a premissa de que todos são capazes de absorver patrimônio da mesma forma está errada. Passou-se então a observar o aspecto das pessoas. E outra coisa interessante de se falar também, gente, é que essa evolução de direitos sociais, na verdade, não teve nada de muito humanista, não. Foi uma evolução para refrear, na verdade, a Revolução Russa avançando para a Europa Ocidental, né? Se a gente vê a primeira Constituição consagrada de direitos sociais na Europa, foi a Constituição de 1919, na Alemanha, a Constituição de Weimar, que eles chamam, né? Por que isso? Porque os alemães acharam que então seria bom, naquele período, tutelar direitos sociais? Não, por causa do perigo do comunismo. Tá bom? Então vamos lá. 4 aspectos da isonomia substancial: imparcialidade do juiz, igualdade no acesso à justiça, sem discriminação, superação dos obstáculos de acesso à justiça, financeiro, geográfico, organizacional, burocrático, e, por fim, igualdade no acesso às informações necessárias ao exercício do contraditório. Tá? Dever do juiz zelar pelo contraditório. A gente viu que existe esse dever lá, na parte final do artigo 7º. Agora, essa é uma cooperação ou um dever de auxílio? É dizer, se o juiz vê que você fez um pedido mal feito, ele dá uma corrigida, ele pode, no contraditório, auxiliar, dando para a parte uma estratégia de defesa? Não. Isso aí, esse dever de auxílio, nesses moldes, compete a quem? Ao patrono, ao advogado, ao defensor público, tá bom?
O dever do juiz de zelar pelo contraditório é a partir de atitudes objetivas. Por exemplo, dilatar prazo para contestar. Tá, gente? Ele viu lá, de novo, a petição das 113. Agora vamos mudar, para não falar dos 500 documentos, vou falar das 113 folhas. Tá bom? Ele vê que o prazo para contestar, qual que é, aliás? 15 dias? Não trabalhei? Não, processo civil, pô. Não, processo trabalhista eu nem sei. Nem me meto nisso aí. Consciência, volta. 15 dias, né, gente? Úteis ou corridos? Úteis. Boa. Aliás, já que a gente tá... Ah, não, puta. Eu já dei a resposta, mas vamos tentar. Eu perguntei pro pessoal do curso passado, então eles estão fora dessa gincana aqui. Mas a regra de ter no código novo estabelecido que os prazos são contados em dias úteis e não mais em dias corridos é imperativo de qual princípio? Igualdade. Qual? Igualdade. Por quê? Porque nós trabalhamos no final de semana e os outros não. Bem, é isso aí. Igualdade. Não se pode presumir que as pessoas têm que trabalhar de fim de semana. Então se dá de 15 dias em dias úteis. Você vai ganhar um chocolate. É boa mesmo. Você leu em seu lugar? Não. Não, eu li. Eu confesso que eu colei nessa. Vamos lá. Artigo 8º. Aplicar... Vocês entenderam então esse negócio aí que o DJ colocou, né? Tá bom. Artigo 8º. Esse artigo aqui ele vai trazer um monte de coisa. Talvez a gente vai analisar ele mais detidamente, tá? Vamos lá. Artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Vamos ver cada um deles? Vamos lá. Dignidade da pessoa humana é um princípio e um fundamento da República. Trata-se do núcleo axiológico do sistema. O que significa núcleo axiológico? Axiológico é uma palavra que se refere ao quê? Valor. Então, falar que é um núcleo axiológico significa que ele é o centro valorativo. Tá bom? Eu botei assim porque as pessoas falam assim, então no concurso talvez caia assim, mas estou fazendo questão de explicar o que é. Ele é um postulado kantiano de imperativo categórico. O que significa isso, gente? O Kant, quando ele estruturou os estudos de filosofia do direito dele, ele disse que existia dois tipos de imperativo: os imperativos categóricos e os imperativos hipotéticos. Tá? Alguém sabe qual que é a diferença de um imperativo categórico para um imperativo hipotético? Tem interesse aqui. Mais ou menos. Na verdade, os dois têm interesse. Vamos lá. O imperativo seria que todo mundo tinha que cumprir, não seria uma coisa imposta, seria uma coisa natural de se cumprir um evento. Qual imperativo? O categórico? Desenvolve. Vamos lá. Imperativo categórico é aquele comando que é bom em si mesmo. Ele é quase que um dogma. E a dignidade da pessoa humana é um deles. É necessário respeitar a dignidade da pessoa humana. Para se atingir algum fim, não. Respeitar a dignidade humana é considerado um valor que é bom em si mesmo. Já o imperativo hipotético é imperativo que visa alcançar a determinada hipótese. Porque se considera tal coisa, o meio para se alcançar tal objetivo é através desse imperativo. Por isso, hipotético e categórico. Categórico é bom nele mesmo. Hipotético, para que se alcance determinado fim, ou seja, estabelecemos uma hipótese, uma relação lógica de hipótese, é necessário que se cumpra tal coisa. Tá bom? Entenderam? Sim. Mesmo? Não? Vamos lá. Imperativo categórico, ele é considerado bom em si mesmo. Então não necessita de uma justificativa. Não se visa alcançar nada para além do que aquele imperativo estabelece. Respeite a dignidade da pessoa humana. Respeite a dignidade da pessoa humana para se alcançar o quê? Para se alcançar nada. Porque respeitar a dignidade da pessoa humana é considerado como um pressuposto lógico de que é bom. Agora, se for uma norma para visar determinado objetivo, é considerado um imperativo hipotético. Faça isso para quê? Para se atingir aquilo. Então, o respeito ao contraditório poderia ser colocado como imperativo hipotético. Por quê? Para que se tenha... Por que eu preciso respeitar o contraditório? Para que se alcance uma tutela jurisdicional justa e efetiva. Agora você entendeu? Mesmo? Tá. Bom, mas vamos lá, gente.
Eu falei que o núcleo axiológico, não é que eu tirei isso. É que apesar de não ser um artigo isolado na Constituição, ou seja, ela está em um dos incisos do artigo 1º, que é um dos fundamentos da República, e dentre eles está o fundamento da República de livre iniciativa, etc., né? Entende-se que a dignidade da pessoa humana é o núcleo axiológico da Constituição, exatamente para a gente partir de que o nosso Estado é um Estado democrático em que o poder emana do povo. Se é assim, gente, todas as outras construções políticas devem ser feitas em atenção ao bem-estar dessas próprias pessoas, que são, na verdade, quem são as detentoras do poder. A Constituição é um poder constituído por quem? Pelas pessoas. Certo? Por isso que se entende que a dignidade da pessoa humana, ou seja, aquele núcleo exigido para que a pessoa possa desenvolver as potencialidades da sua vida, é o núcleo e a razão de ser de todos os demais, inclusive outros fundamentos da própria República, tá bom? Deu para entender isso? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a dignidade da pessoa humana foi um argumento que foi muito usado ultimamente. E muito usado como um supertrunfo, genérico e sem mais aprofundamentos teóricos. Por isso é que tenta-se atualmente identificar algum conteúdo mínimo do que poderia ser considerado como violador ou como respeitador da dignidade da pessoa humana. E eu aqui usei de uma sistematização feita pela Maria Celina Baudet de Moraes, que eu achei muito boa e que é inclusive um pouco conhecida até. O que integraria minimamente esse conteúdo da dignidade da pessoa humana? A igualdade, a gente acabou de ver. A gente vai perceber que todos esses... Vamos falar primeiro. Igualdade, integridade psicofísica, ou seja, saúde tanto mental quanto física, corpórea, liberdade e solidariedade, tá bom, gente? Mas são conceitos amplos também, que tem tanto uma dimensão objetiva quanto subjetiva. Toda essa tentativa de sempre concretizar cláusulas gerais acaba sempre esbarrando, em alguma medida, numa outra cláusula geral, e não se tem tanto assim um fechamento do sistema. Como é que se dá esse fechamento sobre as cláusulas gerais, de novo? Interpretação de quem? Jurisprudencial. Bom, ela colocada na República como fundamento, é uma norma de direito fundamental que dá às pessoas uma posição de situação jurídica ativa e ao Estado, quando descumpridor, uma situação jurídica passiva, tá bom? Quem tem uma situação jurídica ativa vai ter sempre como correspondente do outro lado da moeda alguém em uma situação jurídica passiva, tá bom, gente? Quer dizer, não sei se eu posso falar sempre nunca é perigoso, mas de regra sim, tá? Bom, dignidade da pessoa humana, princípio e fundamento da República. E aqui, o artigo 8º usa dois verbos, resguardar e promover. Ele usa à toa? Não. Resguardar significa uma norma de proteção, de não violação. Você resguarda protegendo, resguarda não violando. E promoção é um comportamento ativo, de estímulo. Tá bom? Que efetive a dignidade da pessoa humana. Na normas de direito administrativo é mais comum e é mais fácil da gente pensar em normas que efetivem a dignidade da pessoa humana. Como? Escola, creche, medicamento, saúde gratuita, assistência social, promoção de direito à moradia. E no processo? Como é que a gente pode promover a dignidade da pessoa humana? Respeitando o devido processo legal. Respeitando o devido processo legal. Respeitando o devido processo. Boa, é o super trunfo. Mas com tradutores, informando os direitos das partes, oportunizando prazos razoáveis para a defesa, fornecendo o benefício da justiça gratuita, etc, etc, etc. Eficiência, outro princípio que está no artigo 8º. Aí é que está, pessoal. Quando a gente fala em eficiência, quer dizer, não sei se quando a gente fala, mas todo mundo que já deu uma passada em quase todas as matérias do edital, pelo menos, quando a gente fala no princípio da eficiência, vem o artigo 37 da Constituição na cabeça, que traz aqueles 5 princípios explícitos da Constituição, do direito administrativo. Tem aquele mnemônico LIMP, né? Vamos lá. De fato, existe a eficiência como uma norma de direito administrativo. Mas aqui, ela pode ser entendida também como uma norma de direito processual. Vocês lembram que quando eu falei que o Estado é um,
Quer dizer, o Estado é federativo, mas que o poder é uno. A gente falou que, apesar de dizer poder judiciário, poder executivo e poder legislativo, na verdade são funções preponderantes, porque o poder é um só. Assim sendo, pessoal, temos que o poder judiciário exerce funções administrativas. E no exercício das funções administrativas ele deve respeitar as normas de direito administrativo. Portanto, sempre se aplicou às normas de direito administrativo e judiciário as regras do artigo 37. Quando a gente vai falar do CNJ, por exemplo, de normas de administração internas do próprio cartório, do judicial, do próprio fórum e etc. Tudo bem? Agora, como norma de direito processual, e aí que está a diferença, ela vem expressa no artigo 8º. Então, ela se aplica do artigo 37 como norma de administração judiciária. Mas aqui a gente está falando de norma de processo. Tá bom? E quem que é o órgão administrativo responsável aí pelo Poder Judiciário em âmbito nacional? CNJ. Bom, quando a gente for falar de eficiência processual, é eficiência enquanto gestão do processo individual, gente, tá bom? Certo? É a gestão que, aplicando os outros princípios, visa uma eficiência da tutela jurisdicional. Vocês já ouviram falar que o juiz é quem preside o processo? É isso. É essa gestão eficiente do processo, aplicando as tutelas provisórias, exigindo a caução em algumas hipóteses, tudo bem? É a condução eficiente em um determinado processo. É uma norma que se dirige ao juiz no processo individual e não ao Poder Judiciário enquanto administrador da justiça, tá bom? Deu para entender isso? E qual que é a diferença de eficiência para efetividade? Eu vou ler aqui. Eficiência é a promoção dos fins do processo com satisfatoriedade em termos qualitativos, quantitativos e probabilísticos, ou seja, na produção das provas. Somente se constata a posteriori, a partir de juízo retrospectivo. A gente vai ter o processo inteiro para verificar se ao fim ele foi um processo efetivo. Eficiente, aliás. Eficiente. Já a efetividade é a realização do direito afirmado reconhecido judicialmente. Por isso se diz, então, que a eficiência cumpre um fim pré-determinado. Por isso que é verificado a posteriori. Nós temos um fim pré-determinado do processo. E ao final de todo o processo corrido e terminado, a gente vai verificar se ele foi eficiente ou não. Já a efetividade, pessoal, ela é algo que está em todos os momentos do processo. Por isso, ela se confunde na sua verificação com o próprio andamento do processo. A efetividade é verificada enquanto o processo corre e depois ao fim também. Tudo bem? Ela estabelece uma relação contínua. O processo continuamente tem que ser efetivo. Tá bom? Se observa em todos os momentos, no andamento e a posteriori. Por isso que se pode dizer que um processo pode ser eficaz sem ser eficiente. Pois eficiente é o processo que atinge o resultado, mas de modo satisfatório, sem demoras excessivas ou efeitos colaterais. Tá bom? Um grande exemplo de processo que é eficiente, mas às vezes não é eficaz. Processo de execução contra a fazenda pública, em que você vai entrar numa fila de precatório. Tá bom? Ele atingiu o objetivo, sim, certificou o direito, expediu um precatório. Mas ele vai ser efetivo? Provavelmente não. Quê? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Existe inclusive um mercado paralelo de compra de títulos, né? Vamos lá. Aplicação do princípio de eficiência dentro do processo. Oi? Então, efetividade tem a ver com a produção de efeitos. Isso. Que dar a quem de direito o que de razão não tem previsto, nada mais é do que a produção de efeitos. Sim. E eficiência é cumprir um fim pré-determinado, né? Qual é o fim pré-determinado? Dar a certificação do direito. Isso vai ser dado. Vai ser um processo eficiente. Só que se ele não gerar aqueles postulados da efetividade, de fato eles são muito parecidos, se aproximam bastante, mas a efetividade tem mais a ver com isso. Você matou a charada bem. Bom, aplicação dentro do processo do princípio da eficiência. A escolha do meio utilizado para a execução da sentença. Tá bom? A função interpretativa, a retirada da máxima eficiência dos dispositivos legais, pela verificação do respeito aos outros princípios. Aí, de novo, a gente cai no princípio fundamental, implícito e hermenêutico da unidade, tá? E ela serve também como fundamento para a adoção de técnicas de gestão do processo, como calendário processual ou outros acordos processuais, tá bom?
estudo diz respeito à eficiência dentro da gestão do processo. Presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Vamos lá, gente. Funções e dimensões da publicidade. A publicidade tem duas funções, políticas e filosóficas. Primeira, é a proteção contra juízos arbitrários e secretos. E a segunda é o controle da atividade jurisdicional pela opinião pública. Os juízos arbitrários e secretos vai dialogar muito com aquela previsão anterior da segurança jurídica, mas também com se poder saber se o juiz, ao aplicar o ordenamento, observou aquelas regras. Por isso que a publicidade vai dialogar muito com a fundamentação. E o artigo 11º fala, o artigo 11 trata das duas, tá bom, gente? É muito ligado. E o segundo é o controle da atividade jurisdicional pela opinião pública. Por que a opinião pública controla a atividade jurisdicional? Porque a função jurisdicional é um poder constituído. E deve haver o controle do povo que o constituiu. Tá bom? Além de duas funções, há duas dimensões. Direito fundamental, a publicidade tem a primeira dimensão chamada interna e a segunda dimensão chamada externa. A gente estuda mais isso, para falar a verdade, quando a gente trata de direito processual penal, quando a gente fala daquela súmula vinculante que dá direito aos advogados terem acesso aos autos de inquérito desde que eles estejam documentados, né? E aí as regras de sigilo, o sigilo na dimensão interna ou externa, né? Defesa endógena, exógena, enfim. São exatamente essas as dimensões. Dimensão interna significa que é a publicidade para as partes, e a externa é a publicidade para terceiros. A publicidade para as partes, ela é sempre respeitada. Por quê? Publicidade é informação. Informação dos colorários do quê? Dica, tripé. Contraditório, né? Se a gente não tiver informação, não há como exercer um contraditório. Observação, a publicidade nos processos eletrônicos tem suas peculiaridades. E aí eu não vou me alongar, porque a resolução do CNJ 112, e que vai dar efetividade ao parágrafo 6º do artigo 11 da Lei do Processo Eletrônico, é muito autoexplicativo, e aquilo que eu respondi, não lembro para quem. Aí um dia a gente não vai ver tudo. A gente vai ver aquilo que é considerado essencial para que vocês possam caminhar depois no estudo lendo a lei. Segredo de justiça. É importante, vai dialogar. O segredo de justiça, então, ele vai mitigar qual dimensão qual a dimensão da publicidade, gente? Interna ou externa? Externa, isso. A publicidade externa que pode ser restringida nos termos do 5º LX é o quê? 60 da Constituição. Quando a intimidade ou o interesse social assim exigirem, tá bom? E o artigo 189 do CPC vai trazer algumas hipóteses de segredo de justiça que vai dar densidade a esse princípio, tá bom? Eu estou com o site do Planalto fechado aqui, mas é uma regrinha ali bem autoexplicativa e tal, né? E é uma mitigação dessa regra no parágrafo 2º do artigo 189. O artigo 189 vai estabelecer as regras de segredo de justiça e vai, então, mitigar a dimensão externa do contraditório. Tudo bem? Só que pode ser que um terceiro, ou seja, aquele que não é parte nem advogado, portanto está externo ao processo e, portanto, teria o direito de publicidade na dimensão externa, que é justamente o direito de publicidade que pode ser restringido por segredo de justiça, existe sim uma hipótese em que ele tem um interesse legítimo e que ele pode ter acesso por meio de certidões daquilo que foi feito no processo. É a regra do parágrafo 2º do artigo 189. Se ele tiver interesse jurídico, ele pode ter acesso às informações por meio de certidões. Agora, pergunto, o que é o interesse jurídico? Interesse jurídico é o interesse que você tem em uma relação jurídica que possa, do resultado, repercutir na sua relação jurídica. Exemplo, eu sou sublocatário de um imóvel e aquele que me locou o imóvel, que por sua vez é locatário do locador originário, contra ele é movido um processo em que se pretende anular esse contrato de locação por algum vício. Se anular esse contrato de locação, ele não é mais locador, portanto ele não é mais possuidor. E como ninguém transfere mais direitos do que tem, por via de consequência vai perder a eficácia o meu contrato. Vai repercutir numa relação jurídica minha. Portanto, aí eu tenho um interesse jurídico.
Diferente do interesse afetivo. Meu filho... Não. Meu pai... Não quero ter um filho tão cedo. Meu pai está discutindo alguma relação, algum processo sobre uma dívida contra alguém. Não quero que meu pai perca, eu vou entrar ali e tem segredo de justiça e eu quero ter acesso, eu não quero que ele perca, ele é meu pai, pá. É interesse afetivo. Não é o tipo de interesse apto. Aqui é interesse jurídico. Outra coisa, nesse mesmo processo, meu pai está sendo demandado por uma dívida. Vamos supor que meu interesse não seja afetivo. Eu sou aquele tipo de filho bem interesseiro, que na verdade estou interessado em que meu pai não perca, porque ele também me deve. E se ele perder esse primeiro processo aí, ele não vai poder me pagar. Esse é o interesse jurídico? Vai repercutir numa relação jurídica minha, né? Eu tenho uma relação jurídica de crédito com ele. Não. Vai repercutir apenas na esfera econômica. Ele ganhar ou perder aquele processo, não vai repercutir na situação de devedor meu. Diferente na minha relação de sublocatário. Portanto, o interesse só é econômico. Não é passível de levantar aqui o segredo de justiça. Esse interesse jurídico é aquele mesmo que vai ser usado quando a gente for ver de assistência simples no processo civil. Tanto é o interesse jurídico que quando o interesse for outro que autorize a intervenção, vai estar explícito na lei. Como, por exemplo, faz a lei de mandado de segurança, para suspensão de segurança. Às vezes tem uma liminar em mandado de segurança, e para derrubar essa liminar, na verdade para derrubar não, para suspender os efeitos dela, a Fazenda Pública pode se valer de argumentos econômicos ou de interesse social, como por exemplo, reflexos na saúde pública ou na ordem econômica. Não são interesses jurídicos. E a lei expressamente autoriza. O que por via de raciocínio inverso explicita cada vez mais que o interesse realmente tem que ser jurídico e que interesse jurídico é exatamente esse conceito que eu dei para vocês, tá bom? Como vocês vão vir num sabadão mesmo, vou falar mais devagar, vou explicar umas coisas aí. É interessante explicar essas coisas, né? Ou vocês preferem que eu passe? Não? Segredo de justiça, então, gente, vamos analisar algumas particularidades dele. Processo arbitral. O processo arbitral pode ser sigiloso, já que diz respeito às situações jurídicas, e aí são pressupostos para você poder ingressar no juízo arbitral. Direitos disponíveis, titularizados por pessoas capazes, tá bom? Então, uma concretização de um direito fundamental à intimidade, essa opção em se ingressar no juízo arbitral, tá bom? Só não poderá haver esse segredo de justiça aí, né? Na verdade, esse sigilo, quando for a administração pública que estiver discutindo alguma relação arbitral. O senhor pode representação no arbitral? Puta, não sei, cara. Você pode representação no arbitral? Não, por que não? Representação de menor in publi, você diz? Menor publi? Relativamente. Não. Por que não? Situações jurídicas titularizadas por pessoas capazes. Relativamente capaz não é capaz. Capaz é um conceito técnico. Tá? Aliás, hoje absolutamente incapaz é só o menor de 18. É só o menor de 16, aliás. Vocês estão sabendo, né? Do Estatuto da Pessoa com Deficiência e tal, né? Hoje, o absolutamente incapaz é só o menor de 18. Menor de 16. O Estatuto da Pessoa com Deficiência mudou os artigos 3º e 4º ali. Então tá bom, gente, só não pode haver sigilo quando tiver ente público envolvido. Por quê? Por conta do interesse público que se desenvolve ali, tá bom? E o negócio jurídico processual? Pode haver um negócio jurídico processual que estabeleça uma cláusula de sigilo? O que vocês acham, gente? Eu acredito que sim. Propriedade intelectual. Tá? Não pode haver não pode haver isso no exercício da jurisdição. Por quê? Porque o sigilo fica restrito às hipóteses legais e constitucionais de segredo de justiça exatamente por conta daquele viés político em que a publicidade tem. Tá bom, gente? Agora, se for violar uma intimidade de um jeito X ou Y, a gente pode entender numa bitola larga que as hipóteses são exemplificativas. Eu fiz 2 slides iguais? Não. Tá. Então é isso aí, tá bom? Deu para entender? Vamos falar agora da fundamentação das decisões.
Estava no artigo 11 e também está no artigo 93, inciso 9 da Constituição. A publicidade é um instrumento da eficácia da garantia da motivação. Parafraseando o Didier aqui. A gente já falou por quê, né, gente? Ou não? Já, né? Porque se a gente tem um formalismo valorativo, o juiz deve respeitar as regras do jogo, a maneira de se mostrar que ele está respeitando aquilo, dando vazão à previsibilidade e respeitando todos os outros direitos que a gente tem, vai se dar na fundamentação, não no dispositivo. O dispositivo é condeno a pagar tanto no dia tal, certifique-se, intime-se, acabou. Tá bom? O que vai nos dar a garantia de que foi feito um raciocínio lógico que subsumiu o direito, que subsumiu o fato ao direito, respeitando as garantias constitucionais, para que se chegasse nesse resultado, se dá através da fundamentação. Tá bom? E no Brasil aqui a gente tem um sistema de precedentes obrigatórios agora, né? Por isso que a fundamentação ganha ainda mais importância. Por conta da ratio decidendi, que é o que vai formar os precedentes. O que é a ratio decidendi, gente? Vocês sabem? Sim, a tradução literal é razão de decidir. Desenvolve. Não, eu falo isso não para tirar ninguém, é só porque é um estímulo mesmo, né? Às vezes quando pergunta assim, é mais fácil de memorizar do que eu chegar aqui e vomitar um monte de informação para vocês, né? Vocês vão sair daqui e vão já ter esquecido mais de 80% que eu falei. É importante revisar também, né? Mas vamos lá, ratio decidendi é a razão de decidir, mas em que sentido? A razão de decidir no sentido de que o que vai compor essa ratio decidendi e, portanto, que vai compor o substrato do precedente é aquela fundamentação que se estabelece numa relação de prejudicialidade lógica e consequencial para o dispositivo. O que eu quero dizer com isso? É aquilo que realmente o juiz usou de concreto e de importante numa relação sine qua, ou seja, numa relação sem a qual essa fundamentação seria impossível estabelecer uma relação lógica com aquilo que ele chegou no dispositivo. Tá bom? Então vamos supor aqui numa relação de débito alimentar que eu tenho com o meu filho. Ele vai dar procedência. A ratio decidendi vai ser tudo aquilo que ele usou para fundamentar logicamente e prejudicialmente a decisão que veio ao final. A gente teria que fazer um juízo aí hipotético. Se a gente tirasse tal coisa que está colocada na fundamentação, seria possível chegar nesse mesmo resultado? Tá bom? Isso em contraposição àquilo que a gente conhece por obter dictum, que é o dito de passagem. Que é o que eu estou fazendo aqui na aula várias vezes, né? Inclusive, isso aí na fundamentação da decisão não vai gerar o precedente. Os inclusive, os diga-se de passagem, ou obter dictum. Tá bom? Então, por isso é que todo o processo passa a ser de interesse de várias pessoas. E é por isso que a fundamentação ganha de novo aquele especial relevo quando a gente fala de publicidade. É por isso que nós não podemos ter, portanto, negócios jurídicos que restringam a publicidade do processo. Tá? Aspecto político, gente. Demonstrar a correção, imparcialidade e lisura do jogador ao proferir a decisão. Aquele viés de controle lá, né? E permitir o controle da atividade do juiz, não só pelas partes, mas pela sociedade como um todo. Exigências formais de motivação. Gente, tá agora no artigo 489, parágrafo 1º. Tá bom? Do CPC. Ele vai dizer o que se considera uma decisão não fundamentada. E aí, naquele raciocínio que a gente faz a contrário do senso, a gente consegue saber o que é uma decisão fundamentada. Tá? Se não fundamentada é assim, fundamentada é aquela que não seja assim. Uma decisão sem fundamentação ou sem fundamentação idônea é uma decisão que contém um vício grave, um vício de nulidade, portanto. Tá bom? O que esse artigo 489, na verdade, eu botei 498, aí, parágrafo 1º, visa acabar? Ele visa acabar com a prática das pseudomotivações. Julgo procedente nos termos do pedido pela parte X. Não, mas por que você não vai rebater meus argumentos? Estabeleça-se uma dialética, estabeleça-se um raciocínio bem construído, com uma linguagem simplificada para que as partes possam entender, para que se possa, inclusive, exercer um desdobramento do direito de ação.
que eu já falei hoje qual que é. E por ser um desdobramento do direito da ação, tem inclusive a característica da voluntariedade. Recorrer. Tá bom, gente? Como é que eu vou recorrer para uma fundamentação dessas? Né? Observação, o STJ admite a chamada fundamentação referencial, ou fundamentação per relatione. Ela consiste naquela alusão ou incorporação formal. Tudo bem? Então tem que falar, eu julgo procedente nos termos do dito, pelo manifestado pelo Ministério Público, mas assim, assado e tal, de páginas tal fundamentação, não é jogado, mas pode ser relacionado. Desde que se consiga extrair o quê? O raciocínio lógico que ele utilizou para chegar em tal lugar, com satisfatoriedade no rebate das teses colocadas, tá bom? Outra coisa, gente, que eu tinha para falar é que o STJ chegou a decidir também que o juiz, apesar dele precisar fundamentar bem e tudo mais, ele não precisa rebater todos os argumentos que a gente colocou. Por quê? Porque existe um negócio chamado questão prejudicial. Vocês já ouviram falar disso? Sim? Vocês sabem o que é uma questão? Eu não dei esse conceito, né, de questão. Questão é todo ponto controvertido colocado à decisão pelo juiz. Então tem questão de mérito e questão prejudicial. E questão preliminar. A gente utiliza esse termo questão sem nem saber o que é questão direito, certo? A gente fala em questão preliminar e questão prejudicial, a gente não sabe o que é questão. Então, questão é todo ponto controvertido colocado à decisão para o juiz. Por que questão não se confunde com mérito? Tanto que mérito é qualificativo de questão. Porque mérito é o objeto da demanda. Lembra que a gente deu aquele conceito? Ou seja, o que é efetivamente pedido para o juiz. Certo? Mas, para que eu chegue nessa decisão, eu posso ter que discutir alguma coisa que vai ser prejudicial. Estou pedindo alimentos, em razão de vínculo de parentesco. É prejudicial aos alimentos a questão do parentesco. Portanto, se a gente tiver uma questão prejudicial que tiver sido enfrentada, deferida e efetivamente prejudicar uma questão posterior, o juiz não precisa se manifestar sobre aquelas questões que ficaram prejudicadas, tá bom? É ilógico, um movimento inócuo, inefetivo e que atenta contra a economia processual, duração razoável do processo e, portanto, efetividade da tutela. Agora, é óbvio, né, gente? A gente tem que trabalhar essas coisas com ponderação, porque existe um raciocínio totalmente bem construído, mas que não, ele é facilmente usado, manipulável, para que se alcance fins diversos, por exemplo, de jurisprudência defensiva, etc., né? Que de fato dá um puta de um trabalho se rebater argumento por argumento, né? A gente vê isso quando a gente faz uma contestação. Eu considero que a peça que mais dá trabalho é a contestação, mais do que a petição inicial. A petição inicial vai delimitar o objeto do processo, mas a gente não tem aquele princípio da eventualidade. Eu não preciso alegar tudo que eu poderia ter alegado. Se eu deixar de esquecer, se eu esquecer alguma coisa, eu posso entrar com uma outra ação pedindo aquele negócio. Contestação não. Ou se rebate tudo, ou aquilo que poderia ser deduzido é tido como aquilo que era dedutível é tido como deduzido. E aí, acabou. O princípio da eventualidade, ou do dedutível e do deduzido, tá bom? Enfim, estou divagando aqui. Legalidade, está também no artigo 8º. É um princípio, gente. Só que tem uma diferença entre a legalidade para os privados e a legalidade para a administração. É aquela diferença que a gente conhece por legalidade e legalidade estrita. Vocês lembram disso? Qual que é o conteúdo da legalidade para os privados? Poder fazer tudo aquilo que não for proibido. E qual que é o conteúdo da legalidade para a administração? Só pode fazer o que a lei permite. É isso aí, gente. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre legalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Outro tema muito legal. É um tema tão legal quanto o tema de direitos fundamentais e o tema da boa-fé. Vocês veem que todos os temas mais legais aqui não são propriamente ditos de processo civil, né? Vamos lá. Texto de referência para essa matéria de princípio de proporcionalidade. O proporcional e o razoável, do Virgílio Afonso da Silva, tá bom?
Ele faz um estudo baseado vocês já sabem, né? Faz um estudo baseado na doutrina alemã, está disponível de graça na internet, é fácil de achar, tem umas 10 páginas. Está um pouco desatualizado na doutrina do STF, que ele usa como referência para análise, mas ainda assim é muito válido esse estudo. Já, se não me engano, já caiu questão objetiva de concurso baseada nesses postulados que são colocados aqui. Vamos analisar então. Ambos os princípios são mais estudados em direito constitucional, tá bom, gente? Principalmente quando a gente vai estudar aquilo que eu falei, que é a regra de harmonização entre princípios. Porque princípios não se excluem, se harmonizam, se ponderam, tá bom? E uma das regras para se aplicar essa ponderação é a regra da proporcionalidade. Por isso que, aliás, tem gente que fala que é uma regra e não um princípio, porque regra se aplica de uma maneira uniforme, princípio não. Então, a proporcionalidade vai sempre se aplicar de tal jeito. Por isso seria mais técnico, talvez, falar em regra da proporcionalidade do que em princípio da proporcionalidade. Passado isso, vamos analisar. Proporcionalidade, então, para o Virgílio Afonso da Silva, é traçado num esquema de 3 degraus. E aqui eu vou usar a nossa lousa de novo. Tá difícil fazer um traço reto aqui, né? Vamos lá, gente. Proporcionalidade vai ter esses 3 degraus: adequação ou idoneidade, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O que significa esse primeiro viés aqui, adequação ou idoneidade? A gente vai ver no juízo entre 2 princípios se tal medida que está sendo proposta é idônea a atingir tal fim. Tá bom? Se ela for idônea a atingir o fim propugnado, é um juízo bastante hipotético e bastante aberto, a gente pode passar para o segundo passo. Raramente alguma norma vai cair na idoneidade. Tá bom? Então, se a gente tiver um tique positivo, a gente parte para necessidade. Se a gente tiver um negativo, a gente para por aqui. Na necessidade, o que a gente vai observar? Se a medida proposta, veja bem, se a medida proposta, que já foi considerada adequada ou idônea, é a medida que menos vai restringir o direito em conflito com maior efetividade. Então a gente vai buscar a mais efetiva que restrinja menos o direito que está sendo comprimido. Se a gente fala, olha, essa medida realmente é a mais, é a que restringe menos e que atinge com adequação ao fim proposto, a gente dá um tique positivo e passa a terceira. Positivo. Se não, ela cai aqui. E por fim, a gente vai ter que analisar se além de adequada e necessária, ela é proporcional em sentido estrito. Ou seja, se ela é proporcional. Ou seja, voltamos para cá. Mas porque o que é proporcional? Acaba se caindo de novo nisso, sabe? E aí vai ser esse juízo que a gente vai ter que acabar utilizando da empatia ou da verificação do que normalmente acontece, tá bom? Vai acabar recaindo sempre sobre uma decisão política. E a razoabilidade, gente? Qual que é a diferença da razoabilidade para a proporcionalidade? Basicamente, nenhuma. Mas o que se costuma dizer é que a razoabilidade tem origem no direito estadunidense. Tá bom? Eu já devo ter dito isso no primeiro curso. Deve ter até repetitiva a aula, né? Não, na primeira aula. Falei? Não, mas eu não falei porque é estadunidense. Não gosto de falar americano. Todo mundo que nasce no continente americano é americano. O cara dos Estados Unidos é estadunidense. Norte-americano o cara da Groenlândia, o canadense, o mexicano e o estadunidense.
O que é a razoabilidade? Cagar no mato, pô, americano. Adequação entre meio e fim, tá bom? É uma relação de adequação entre meio e fim. De novo, aquele exemplo, não se usa bazuca para matar o passarinho. É um critério residual, gente. Vai se analisando tudo aquilo que é considerado como adequado entre meio e fim. Ou seja, é razoável tudo aquilo que não for irrazoável. Irrazoável é o absurdo, o que foge ao racional. Só que se a gente precisar passar por todos esses negócios aqui, é óbvio que o que vai encontrar dificuldade são aqueles casos difíceis, os casos que não fogem ao racional, os casos que não são absurdos. E que, em última instância, vai acabar sendo sempre um juízo político, de acordo com os valores sociais que se pretende proteger naquele momento e que se acha por bem da preponderância naquele momento, tá bom, gente? Só que como é que a gente vai ter um controle disso aí? Pela fundamentação, pelo que se considera uma decisão não fundamentada, pelo princípio da persuasão racional. O juiz deve dizer qual foi o movimento lógico traçado para chegar naquela decisão, com base em normas jurídicas estabelecidas, que deem o mínimo de previsibilidade e controle, e por assim por diante, tá bom? Mas por que é importante estudar isso aqui? Nesses degraus e tal? Por que cai? Aqui, só para dizer que não existe então uma diferença ontológica entre razoabilidade e proporcionalidade. A diferença é histórica e de estruturação doutrinária, tá bom? Proporcionalidade sobre esses moldes tem origem alemã e a razoabilidade é derivada do devido processo legal de origem na Inglaterra e principalmente nos Estados Unidos, tá bom? Se alguém quiser apontar outra diferença além dessas, pode dizer que a razoabilidade é qualitativa, ou seja, porque vê esse meio de adequado, o razoável é o que não é o absurdo, é o que é o racional, portanto é uma qualidade, ser razoável é uma qualidade, e o proporcional seria quantitativo, porque passou por esses filtros. Então, na quantidade, ele é proporcional. Tá? Mas o próprio STF, sempre quando fala de razoabilidade, fala razoabilidade e proporcionalidade junto. Ele mesmo não utiliza desse apuro que a gente estuda aqui nas suas decisões. Razoabilidade e proporcionalidade. Agora, aquela grande pergunta, princípio, e eu já adiantei para vocês, né? A razoabilidade aplicada nos Estados Unidos com o nome de devido processo legal substantivo é um princípio. A proporcionalidade, por sua vez, se aplica sempre utilizando desses métodos, passa a ser uma regra, que ela se aplica só desse jeito. Tá bom? É uma terceira diferença que pode ser apontada, né? Temos 20 minutos ainda, né? Então vamos avançar aqui. Não se proferirá, artigo 9 e 10º, gente. Não se proferirá, artigo 9 diz que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. E o parágrafo único fala, o disposto no caput não se aplica a 2 pontos. Inciso 1º, a tutela de urgência. Tutela provisória de urgência. Inciso 2º, as hipóteses de tutela de evidência previstas no artigo 311, incisos 2 e incisos 3. Porque nos incisos 1º e nos incisos 4 o juiz decide liminarmente, tá bom? E o inciso 3º, a decisão prevista no artigo 701, que é o que trata da ação monitória, tá? Bom, o artigo 10 vai dizer: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. A gente percebe aqui, gente, nesses incisos do artigo 9º, parágrafo único do artigo 9º, um trata de tutela provisória de urgência, outro trata de tutela de evidência e outro trata da monitória. O que alguns autores dizem é que existe uma comunicação bastante grande entre elas e que todas elas integrariam um microsistema chamado de microsistema monitório. Monitório é uma técnica de sumarização procedimental, faz o processo ser mais rápido, tá bom? E, só a título de curiosidade aqui, tutela provisória e tutela de evidência estão sob o mesmo gênero, que é tutelas provisórias. As tutelas provisórias vão se dividir em tutelas de urgência, que são aquelas que dependem tanto do fumus quanto do perículo, ou seja, fundamentação idônea, verossímil
e perigo na demora. E a tutela de evidência é aquela que, por ter um fumus qualificado, uma argumentação muito relevante considerada pelo juiz, seja pelo documento que se junta, seja pelos precedentes, seja pela fundamentação de direito diversa ou pela atitude da parte contrária, dispensam a urgência. Mas ambas são provisórias. E temos, dentro dessa mesma técnica de sumarização, a tutela monitória, que é aquela que, se você juntar um documento que não tem eficácia de título executivo, você já pode executar através de uma monitória, para que esse título ganhe força executiva e que a parte pague, tem a opção de pagar em X dias, inclusive com sanções premiais, de não pagar honorários advocatícios. Tá bom? Por esse sistema ser sumarizado e bastante parecido, alguns dizem que se aplicaria, então, um sistema de microsistema monitório, em que as regras... Para que serve o microsistema? Para que as regras se intercomuniquem, tá bom? Se aplicariam supletivamente. É só uma posição, não é majoritária também. Então. Uma coisa importante, acho que eu vou falar disso mais para frente, mas o artigo 10 diz que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que trate sobre matéria da qual deva decidir de ofício. Mas espera aí, gente. Se é uma matéria que ele pode decidir de ofício, então por que ele tem que dar para as partes a oportunidade de se manifestar? Decidir de ofício não é exatamente decidir sem dar às partes a oportunidade de se manifestar? Não. Por que não? Conta do contraditório. E o que é decidir de ofício, então? É decidir sem provocação das partes. Vem chocolate para você. Decidir de ofício é decidir sem necessária provocação. Decidir sem ouvir é decidir sem estabelecer dialética processual. Decidir sem estabelecer contraditório. Tá bom? A gente pode decidir sem estabelecer contraditório? Pode. Mas a gente vai ver quando e como. Processo é procedimento estruturado em contraditório. A gente já viu isso. E a gente está tratando finalmente aqui de uma norma que concretiza o princípio do contraditório. Tá bom? Portanto, esse artigo 9 é uma regra, pessoal. Ele não estabelece uma norma. Aqui ele vai estabelecer uma regra. Qual regra? Que não se pode proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. É uma concretização do princípio do contraditório. Tá bom? Contraditório, como a gente já falou, é reflexo do princípio democrático na estruturação do processo. Democracia no processo é participação, a qual se opera pela efetivação da garantia do contraditório. Dimensões do contraditório. Contraditório formal. É aquele binômio que a gente dizia, né? É a ciência mais a oportunidade de manifestação. Tá bom? Que pode ser resumida por participação. Ciência, audiência, comunicação. E o contraditório, na sua dimensão substancial ou material, é a visão mais atual que traz o terceiro elemento, que é a possibilidade de influência na decisão do juiz. Tá bom? É essa possibilidade de influência que vai determinar tanto a impossibilidade de decisões surpresa, no artigo 10º, quanto a nossa regra no nosso sistema, que é o contraditório prévio. Tá bom? Porque ainda que o juiz possa decidir sem que seja provocado e que tenha um permissivo para que ele possa decidir de ofício, pode ser que com a manifestação das partes ele mude de ideia. Porque sem a manifestação das partes, a gente tem uma integração de informação trazida do processo manca, aleijada. Exemplo: juiz pode expressamente decidir prescrição. Suponhamos que ninguém tenha ventilado isso. E suponhamos que a parte contra a qual correria a prescrição, durante determinado tempo da vida dela, em que o prazo corria, foi diplomata em serviço do país, fora do país. Que é uma causa suspensiva do prazo prescricional. Ninguém falou disso. O juiz bateu no olho no cara crachá, a princípio correu o prazo prescricional. Mas dando a oportunidade para as partes se manifestarem, o cara fala: opa, peraí, eu fui diplomata em serviço no país, fiz serviço para o país, fora do país durante tanto X período de tempo. Portanto, o prazo prescricional ficou suspendido nesse tempo. E, portanto, não cumpriu o prazo inteiro. E, portanto, não está prescrito. Você vê, né?
Era isso, então, tá bom? E outra coisa, gente, na dimensão substancial, que é o efetivo poder de influência, é que vai ganhar bastante relevo a defesa técnica também. Tentar desqualificar categorias jurídicas para convencimento do juiz. O que a gente faz numa petição inicial? O que é dos fatos, do direito, do pedido? Fato, norma, subsunção, consequência. Então, norma e subsunção são coisas muito mais atinentes à defesa técnica, para que se tenha uma decisão efetiva, e por isso que se exige, na maioria dos processos, a capacidade postulatória que a gente tratou na primeira aula, tá bom? É que tudo fecha, né? E aí, dessa dimensão substancial na defesa técnica, se acompanha, se retira o direito de ser acompanhado pelo advogado de defesa, né? Na audiência e tal, tá bom? Contraditório, a gente vai analisar as técnicas de contraditório, gente. Primeira técnica é o contraditório prévio, que é a regra que está estabelecida no caput do artigo 9º. Não se dirá sem que dê oportunidade de contraditório, pá. O que significa que o juiz não deve decidir sem antes ouvir as partes. É a regra do caput. Observação: mesmo que se trate de matéria que o juiz pode conhecer de ofício, ele tem que previamente levar a discussão das partes. Mesmo aqui, o contraditório vai ser prévio. Tá bom? Agora a gente começa a entrar naquela parte mais legal do contraditório. Contraditório diferido. Já ouviram falar disso? Já? Vamos lá. O que é contraditório diferido? É aquele posterior. Posterior por quê? Num juízo de proporcionalidade, se entende que há o risco da ineficácia da medida caso haja manifestação prévia. Não é possível mesmo. Eu te intimo, eu te cito para você responder a uma ação, sei lá, de divórcio. Eu não tenho mais ação de divórcio, né? Vamos pensar em outra coisa, ação de alimentos. Aí o que o cara espertamente faz? Ele põe todo o patrimônio dele no nome da empresa. Puta, tenho nada, hein, mano? E recebo um salário mínimo da empresa da qual eu sou presidente. Vou te pagar aí 1/3 do salário mínimo, legal. Né? Pode acontecer isso. Então, às vezes, outro exemplo, uma execução extrajudicial. Isso acontece bastante. Tem advogado que usa bastante desse expediente. O cara fica dando só o Ctrl, o F5 ali, para ver se sai o mandado de busca e apreensão. Aí o cara bate o fio pro caminhoneiro que está com as parcelas atrasadas e fala: negão, esconde esse caminhão em algum lugar. Aí o pessoal disse que estava lá, não encontra nada, ele fala: tá liberado. Então, a medida sem a oitiva prévia da parte, no juízo de proporcionalidade, pode fazer com que esse contraditório seja depois. O que não significa que o contraditório não é devido e que ele não é um requisito para a validade do processo. Ele só vai ser postergado para um momento posterior. Então, o contraditório diferido é uma técnica de contraditório num processo que exige para a sua validade o contraditório, tá bom? Aqui as observações. Aqui o juiz e a lei fazem uma ponderação de interesses envolvidos para a concessão das medidas de urgência. A lei, um exemplo, é o parágrafo único do artigo 9º. Um juízo de ponderação feito pelo legislador, antes do conflito concretamente existir. Portanto, um juízo de ponderação estático. E do juiz um juízo de ponderação dinâmico, porque de acordo com os acontecimentos. Tá bom? Observação 2. Na tutela de urgência, a regra é o contraditório diferido. Porque está lá no artigo. Tá? Mas não se impede o contrário. O que eu quero dizer com isso? Não se impede que, mesmo na tutela de urgência, a regra sendo essa, o juiz não convencido ou da idoneidade do alegado ou da irreversibilidade da medida, pode estabelecer um contraditório anterior, para ver as consequências que essa medida vai gerar, e a partir daí, então, com o contraditório, que vai fornecer o quê? Exatamente aqueles elementos para que a sua decisão não fique manca, no exemplo que eu dei da decisão, não surpresa, do cara que é diplomata. Existem coisas que o juiz não sabe, a alegação é de uma parte só. Se ele se convencer do perigo ou do dano excessivo para outra parte, ele pode sim estabelecer o contraditório prévio, tá bom? Outra coisa, né? A exigência constitucional é do contraditório prévio, tá bom? O contraditório diferido é regra excepcional no sistema. E aqui a terceira técnica do contraditório é aquilo que a gente conhece por contraditório eventual. O que é o contraditório eventual? É uma técnica segundo a qual a instauração do contraditório não é automática. Ela depende da iniciativa do réu
e valoriza-se, portanto, o seu comportamento. O que significa isso? São procedimentos em que você não é citado para responder. Nem no momento posterior. Você é citado para a prática de algum ato. Lhe sendo possibilitado, caso você queira, rebater isso. Normalmente através do quê? De uma peça incidental? Não. Normalmente através de uma ação impugnativa autônoma. Exemplo, embargos do executado. Se você não apresentar embargos do executado, o procedimento de execução não vai ser considerado inválido. Você pode ser citado e simplesmente pagar. Mas querendo, você pode oferecer esses embargos, que tem natureza de ação. Tá bom? Contraditório eventual. Foi no Catrião que se buscou contando? Não, é obrigatória a citação. Mas se manifesta se quiser, né? Ele pode ficar quieto ou pode... seria uma espécie, mas os exemplos mais tradicionais é o embargo monitório e o embargo à execução, tá bom? É um contraditório eventual. Se não for instalado esse contraditório, o processo não é inválido e não é efeito de revelia, como nos outros processos. No processo em que o contraditório é exigido e não é eventual, e sobre essa cesta se encaixa tanto a técnica do contraditório prévio como do diferido, a gente tem aquilo que se chama de processo contumacial, o que, na ausência do contraditório oportunizado, tem-se a revelia, podendo ou não gerar os efeitos da revelia, dentre eles a presunção da veracidade. A presunção da veracidade não é efeito automático da revelia. Revelia um conceito técnico de falta de apresentação de contestação quando ela era um requisito para validade, quando, pelo menos oportunizada no procedimento, tá bom? Revelia é isso. O exemplo aqui que eu dei é a ação monitória. RESP é um exemplo? Não, recurso especial? Não, porque se ele não oportunizar o contraditório, vai ser nulo. Aqui não se cita para responder, se cita para pagar. Se você quiser, através de uma ação autônoma, você estabelece esse contraditório, senão não. E não vai ser inválido. O RESP, se ele não te intimar para oferecer contrarrazões, ele vai ser inválido. Estamos quase no fim aqui. Eu vou só acabar esse artigo 9º e 10º, e aí a gente vai para casa. Diferença de decidir de ofício e decidir servir as partes a gente já falou. Nossa amiga vai ganhar um chocolate. Tem 2 chocolates que eu estou devendo, né? O outro era do negócio lá. Pode o juiz decidir de ofício. Agora a gente vai falar das decisões de ofício do artigo 10. Pode o juiz decidir de ofício tanto questões de fato, o artigo 493, quanto questões de direito, ainda que não alegadas pelas partes. Mas deve colocar essas questões para a prévia manifestação, tá bom? Prescrição é questão de fato. Outras questões de direito podem ser colocadas também, tudo bem? Desde que, qual que é o grande lance de decidir de ofício? Desde que haja autorização legal, gente. Tá bom? Porque a regra é o princípio da inércia. A gente leu que não pode decidir contra a parte sem que lhe dê prévia manifestação, o direito à prévia manifestação. Esse vocábulo contra não está aí à toa. Se a decisão for favorável à parte, não há necessidade dela ser ouvida. Guarda relação com aquele exemplo que a gente deu de primazia da decisão de mérito, quando a nulidade aproveitar a parte a quem ela favoreceria decide-se de mérito. Mais ou menos aqui a gente pode usar o mesmo raciocínio, tá bom? Se a decisão for favorável a ela, não há necessidade dela ser ouvida, tá bom? Exemplo, deferimento da inicial em procedência liminar do pedido. Você não precisa, num primeiro momento, citar aquela parte que é a ré para que se manifeste. A não ser que haja apelação, e da apelação você é intimado para oferecer, citado e intimado para oferecer as contrarrazões. E o segundo exemplo é o 1023, parágrafo 2º do CPC. É a desnecessidade de ouvir o embargado quando os embargos de declaração não tiverem efeito infringente. Efeito infringente é aquela possibilidade de, quando se integra a decisão pela omissão, obscuridade ou contradição, que são as hipóteses de incidência da interposição do embargo de declaração, poderem modificar. Poderão modificar em que termos? Às vezes acontece do juiz botar a data de pagamento na fundamentação uma, no dispositivo outra e no lugar outra. Isso acontece, porque eu, quando era estagiário, já fiz isso. Aí haverá um efeito modificativo, inclusive, incidindo sobre juros. Aí a parte tem que ser intimada para se manifestar, tá bom?
Oitiva prévia e prejuízo. No vocábulo contra, existem, contudo, exceções. Parágrafo único do artigo 9º. O rol não é taxativo. O artigo, ou seja, pode-se decidir contra, no parágrafo único, sem dar a prévia manifestação. São aquelas hipóteses de contraditório diferido. Artigo 526, tutela antecipada e evidência na possessória. Mesma coisa, tá bom, gente? Aquela tutela na possessória de evidência porque não exige a urgência. Basta que se prove a posse a menos de ano e dia. Mandado monitório é a mesma coisa, inclusive está ali, né? Artigo 59 da Lei de Locações, tutela provisória de evidência no despejo. Satisfeitas aquele fumo boni iuris qualificado pelo artigo 59 da Lei de Locações, a gente pode entrar com uma ação, com um pedido que vai ser deferido antes mesmo de que a parte contrária seja ouvida, tá bom? E a tutela provisória no mandado de segurança também, que é o famosíssimo liminar no mandado de segurança, tá bom? Então aqui é aquilo que eu falei, é uma ponderação feita em abstrato, portanto, estática, no legislador, da situação que em abstrato, ou seja, sem considerar a princípio as nuances do caso concreto, seria melhor tutelada. Melhor tutelar aqui sem ouvir do que correr o risco de uma inefetividade depois, tá bom? Vamos lá, vai dar tempo. Só falta mais um slide. Ampla defesa. Está no artigo 9º e 10º também. Sempre que a gente fala de contraditório, a gente fala de ampla defesa. Ampla defesa é complementar ao contraditório, gente, que é um instrumento de atuação direta da defesa. Nós temos a ampla defesa, ou seja, o direito de alegar tudo o que não for contrário à lei e, na medida daquilo que não for abusivo, já que temos um dever de comparação de boa-fé objetiva, inclusive a defesa em abuso é uma das razões de se aplicar tanto a litigância de má-fé quanto a possibilidade de tutela de evidência que a gente viu aqui, mas enfim, é complementar ao contraditório. Se temos ampla defesa, podemos alegar tudo, precisamos de um instrumento para fazer isso, de uma garantia do contraditório, que vai vir sobre qual tripé, gente? Eu falei isso umas 500 vezes hoje. Informação, oferta de participação e possibilidade de, nessa participação, se poder influenciar na decisão do juiz, tá bom? Por isso que o professor Didier identifica a ampla defesa como conteúdo substancial do contraditório. Ampla defesa instrumental. Todos os elementos possíveis para fazer valer o tripé do contraditório, tá bom? Bom, vou ter que vir aqui outro dia pra gente falar do artigo 12 pra frente, tá bom? É isso aí, gente. Valeu, hein? Obrigado por todo mundo ter vindo.